Olá, eu sou Igna Giovanni e este vídeo foi feito e publicado depois dos ataques a Paris, que foram assumidos pelo Estado Islâmico e mataram centenas de pessoas. Foi uma grande tragédia para toda a humanidade. Diante disso tudo, o que podemos ver é uma grande mobilização de líderes europeus e dos Estados Unidos para que seja criado um grande plano de guerra contra o terror, contra o Estado Islâmico. E eu fico me perguntando, e o Brasil? De que lado está? Está do lado dos terroristas do Estado Islâmico ou está do lado desses países que cultivam bons valores, como paz, liberdade, democracia e direitos dos seus cidadãos? Em suas relações internacionais, o Brasil está cada vez mais distante de países que cultivam a liberdade, a democracia, o direito dos seus cidadãos e a procura, porque esses países sempre procuram melhorar a vida das pessoas, a economia, o meio ambiente, a tecnologia. E estamos cada vez mais perto de países como Cuba, Venezuela, China, Rússia e de países árabes que não respeitam os direitos das pessoas, dos seus cidadãos e querem colocar os seus governos cada vez mais para interferir na vida das pessoas, seja censurando a internet, controlando canais de televisão, dizendo quantos filhos uma pessoa pode ter ou não, como é na China, impedindo que as pessoas votem para o presidente, para escolher o seu líder, como acontece em Cuba, e colocando os direitos dos homens acima dos direitos das mulheres, como ocorre nos países árabes. Vejam só, a esquerda se coloca cada vez mais próxima de países árabes, sendo que eles colocam a religião muitas vezes acima da lei, acima da política e acima da justiça. E o que podemos ver também nesses países árabes é uma grande intolerância religiosa contra os cristãos. É difícil ser cristão nesses países. Não é de se estranhar que o governo brasileiro, este governo esquerdista da presidente Dilma, faça parte desse eixo do mal. Porque nós temos aqui na política centenas de ex-guerrilheiros que pegaram em armas e lutaram para tentar impor aqui no Brasil uma ditadura comunista. Eles fizeram parte de grupos terroristas que foram treinados em Cuba. E para quem tem dúvida sobre isso, tem um vídeo meu sobre as mentiras do PT e lá tem uma notícia da Folha de São Paulo muito importante que esclarece que o governo de Cuba treinou sim grupos terroristas aqui no Brasil, para agir aqui no Brasil. Bom, veja agora uma breve compilação mostrando toda a raiva, a intolerância, a selvageria e ignorância desses membros da esquerda no Brasil. O presidente Lula comparou ontem presos políticos de Cuba a bandidos no Brasil. Eu penso que a greve de fome não pode ser utilizada como pretexto de direitos humanos para libertar as pessoas. Imagina se todos os bandidos que estão presos aqui em São Paulo entrassem em greve de fome e exigissem liberdade. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Mas foi baixada uma ordem através da Embaixada Brasileira para que todos os documentos, os passaportes de filhos de brasileiros nascidos em Jerusalém não tenham mais a sua nacionalidade. A pergunta que fica, senhor presidente, é como é que isso aconteceu? Por que isso aconteceu só agora? Será que o Brasil esquece dos seus relacionamentos com essa terra sagrada, que é a terra de Israel? Será que nós temos memória tão curta para esquecermos que, em 17 de maio de 1948, o grande estadista Oswaldo Aranha, brasileiro, deu lá o seu voto Minerva para a Constituição do Estado de Israel? O documento emitido pelo Ministério, que data de 7 de maio deste ano, aonde ele retira a consulta prévia para a concessão de vistos, ou seja, o visto é concedido imediatamente no momento da solicitação para os nacionais do Afeganistão, Irã, Iraque, Jordânia, Líbano, Líbia, Palestina, Paquistão e Síria. Os democratas exigirão a presença do ministro aqui no Parlamento Brasileiro para explicar quais são os reais motivos, qual é o motivo para que as fronteiras brasileiras para países que têm na sua área nacional a influência, o preparo e a formação de terroristas. O governo de Dilma diz que é um defensor da democracia,
mas ao mesmo tempo é parceiro, tem um forte laço de amizade e de investimentos em Cuba. Como pode uma coisa dessa? Nós temos ainda este governo que faz parte do Fórum de São Paulo, que é uma organização extremamente bem estruturada, que tem como objetivo fazer com que todos os partidos de esquerda sejam governo nos países da América Latina. E eles conseguiram isso. Quase todos os países da América Latina são controlados por membros do Fórum de São Paulo. E o que podemos ver, né? Algumas pessoas podem dizer assim, o Fórum de São Paulo é só uma organização de ideias. Nada disso. Para quem tem dúvidas sobre o assunto, eu tenho um vídeo sobre o Fórum de São Paulo que explica claramente quais são os objetivos e o que querem esses membros do Fórum de São Paulo. E o que podemos ver? O que nós ganhamos com governos de esquerda pela América Latina? Na Argentina, na Venezuela, nós temos a censura. Censura na internet, censura em canais de televisão que são fechados, jornais, empresários que são presos porque são donos de mercados e precisam aumentar os preços, e o governo da Venezuela diz que eles são os culpados. E aqui no Brasil nós temos esses acontecimentos também. O Brasil também está afundando economicamente, assim como Venezuela, Argentina e tantos outros países. Será que esse Fórum de São Paulo é bom? Mais uma vez, fazemos parte de um grupo que faz parte desse eixo do mal. Pior ainda é fazer parte dos BRICS. O Brasil faz parte dessa organização que tem Rússia, China, Índia, África do Sul, e são países que também não toleram os direitos das pessoas, são contra isso e trabalham para cada vez mais interferir na vida das pessoas. E o Brasil se coloca contra outros países. Eu não vejo uma aliança militar e econômica com os Estados Unidos e Europa. Por que não? Porque a esquerda neste país cultiva um grande ódio, um ódio anti-americano. Eu não entendo por quê. Nós consumimos a cultura americana, a cultura europeia, somos filhos desse continente europeu. E por que somos contra isso? Somos contra uma nação como os Estados Unidos, que tem muitos defeitos, tem defeitos mesmo, mas que luta pelos seus cidadãos, mas que luta para ter mais democracia, para que as pessoas tenham uma vida econômica melhor em suas nações. E vamos ficar do lado de Rússia e China, que são controladores e não estão nem aí para as pessoas? Será que estamos do lado certo mesmo? Além disso, eu vi recentemente que o Brasil fez parte de uma cúpula da América do Sul com países árabes. Mais uma vez, estamos ao lado de nações que colocam a religião acima de tudo. Eu nem preciso dizer que a democracia nesses países árabes é uma piada. E o que podemos ver é PT, PCdoB, PSOL contra Israel, uma grande democracia no Oriente Médio, que você, como cristão, pode ir até Israel, que você será bem recebido, diferente de você, cristão, visitar muitos países árabes como o Iraque, Síria, que você nem voltará vivo de lá. Devido a essa proximidade do Brasil com países árabes, nós podemos ver o governo brasileiro sempre passando a mão na cabeça desses radicais islâmicos. Porque, como eu falei no vídeo anterior, para a esquerda, nem sempre o cidadão de bem está certo e nem sempre um bandido está errado. E isso vale também para os radicais do Estado Islâmico, que cortam cabeça de pessoas, que são totalmente brutais, matam pessoas de qualquer jeito, crucificam cristãos e dominam, fazem o que querem. E a esquerda diz o seguinte: nós temos que dialogar com essas pessoas. Vejam o que Dilma disse claramente e a imprensa publicou. Eu lamento profundamente isso. O Brasil sempre vai acreditar que a melhor forma é o diálogo, o acordo e a intermediação da ONU. Ela disse isso contra os ataques americanos na Síria e no Iraque para acabar com o Estado Islâmico. Só por esta declaração, Dilma já merecia ser retirada do poder, porque nós, brasileiros, não podemos ser representados por esta mulher. Dilma Rousseff, que infelizmente ainda nos representa lá fora, como representante de uma das maiores nações cristãs do mundo, ela não defende os cristãos. Ela vê todas essas coisas que o Estado Islâmico faz, decapitando as pessoas, matando os cristãos, e ela fica quieta. Você não vê uma declaração de Dilma contra o Estado Islâmico, mas você pode ver ela defendendo os muçulmanos. Ainda como presidenta de um país no qual vivem milhares e milhares de brasileiros de confissão islâmica, registro neste plenário
nosso mais veemente repúdio à escalada de preconceito islamofóbico em países ocidentais. Este governo publicou no Twitter uma mensagem de apoio aos jihadistas, dizendo que eles são bem-vindos neste país. Eu fico me perguntando de onde eles tiraram isso. É claro que depois o governo veio e disse que era uma falha, mas em nenhum momento, vocês podem ver isso, o governo Dilma disse que os jihadistas não são bem-vindos neste país e que o governo brasileiro é contra as ações dos jihadistas. Porque, para você que não sabe, jihadista é um termo desde os anos 90 que é usado por especialistas, por políticos, para definir aqueles muçulmanos que são violentos. Eu quero que em 2018 um presidente de direita seja eleito, para que o Brasil tenha grandes alianças econômicas, militares e tecnológicas com americanos, israelenses, europeus, japoneses e não com China e Rússia. Nós precisamos sair desse eixo do mal. Eu pergunto para você que está vendo esse vídeo, de que lado você está? Você está deste lado? Da esquerda? Da Rússia, da China, de países da América do Sul, de Cuba, que não aceitam democracia, não aceitam o direito das pessoas, que censuram internet, televisão, que não estão nem aí para você, que te tratam como bobo, colocam às vezes até a religião acima da lei, da justiça, como é o caso dos países árabes, que defendem terroristas, como é o Brasil. De que lado você está? Eu estou do lado dos conservadores, do lado bom, do lado que defende as pessoas, as ideias, defende uma economia ampla do setor privado, liberdade, direitos. É isso que eu quero para o meu país. E eu acredito que você também quer isso. Pense um pouco, reflita sobre isso. E antes de terminar o vídeo, eu tenho uma notícia muito importante, que a partir de hoje, todos os vídeos do canal podem ser baixados, você pode fazer o download do vídeo, que está em um formato menor, em um formato para celular. Ou seja, você pode distribuir esse vídeo em celulares, no WhatsApp, em qualquer aplicativo que você quiser. Vamos compartilhar os valores conservadores e denunciar a esquerda, que faz parte desse eixo do mal que vocês estão vendo aí. Muito obrigado pela sua visualização, um grande abraço e até o próximo vídeo.